Alô, amigos, tudo certo com vocês? A gente chega para o Tretes Responde desta terça-feira para falar de algo bom, né? Se dá para encontrar algo bom, talvez o único ponto bom dessa jogo do Atlético contra o Juventude nesse domingo foi a atuação do João Cruz, né? Na minha visão, tiveram vários pontos bons. Assim, o Atlético jogou bem. Apesar dos pesares, apesar de perder o jogo, o Atlético fez um jogo para ganhar e conseguiu criar chance suficiente para isso. Não conseguiu ganhar, mas enfim. O João Cruz é um cara que foi determinante no resultado. Da assistência para o Nicão, é o criador de grande parte das jogadas e também teve uma dinâmica com o Zapelli muito interessante, né? Se pegar essa amostra de João Cruz contra Internacional, que ele faz o gol, Belgrano, em que ele assume a responsabilidade no jogo muito importante, e agora contra o Juventude, cara, eu tô para dizer para você, Tequita, para você que acompanha esse Tretes Responde, que o João Cruz pensando se eu vou falar isso ou não, tá? Eu vou falar. Para mim, o João Cruz tem que ser titular desse time hoje. Hoje, o João Cruz tem futebol para ser titular do Atlético. Claro que a amostra é muito pequena, claro que um jogador jovem oscila, naturalmente vai oscilar, mas assim, com o futebol que está jogando hoje, é um cara que eu não me surpreenderia e eu até gostaria muito de ver o João Cruz com uma sequência como titular do time. Não sei se você concorda comigo, você que está acompanhando também, não sei se concorda comigo, mas assim, para mim, acho que dava para dar essa chance, dava para dar pelo menos um momento de titularidade para o João Cruz, para ele já ir se acostumando também com isso, né? Porque é um jogador de muito potencial. Cara, eu vou concordar com você, assim. Eu acho que o João Cruz, ele é o meio ofensivo que a gente estava meio que precisando, assim. Ele dá ritmo pro jogo, porque ele tem Verdade. velocidade, ele tem explosão, ele tem visão de jogo. Ele é jovem, como a gente falou, né? Tem 18 anos, acho. Então, como você disse, oscila. Então, eu acho que ele pode ser um titular, sim. Talvez não 100% absoluto, porque vai depender Porque a do temporada também é muito pegada, né? É Exatamente. Vai jogo depender quarta e do domingo. calendário, vai depender dos outros, né, dos nossos adversários. Às Sim. vezes, dependendo do adversário, ele vai se encaixar melhor, dependendo não. Talvez seja um titular que a gente saiba que não vai jogar os 90 minutos, mas eu acredito que, assim, Varini teria que dar chance para ele, porque realmente ele é um dos poucos jogadores que está empolgando de ver jogar. Sim. Não desiste das jogadas, tem raça, tem vontade e tem técnica também. Muita Então, é técnica, legal cara. de ver ele jogar. Eu acho que ele consegue trazer um novo ritmo para o time, que é o que a gente estava precisando bastante. E ele, nessa atuação de dar assistências, de fazer gol, eu acho ele muito importante para o momento que o Atlético está passando agora. Eu acho que é um F5 ali, sabe, no Pô, elenco. É um refresh, assim, sim, que a gente está é verdade. precisando. E assim, é interessante você falar de um ponto que ele tem muita qualidade. Cara, é impressionante como com 18 anos ele não é só explosivo, ele tem explosão física, é um cara que tem velocidade, como você comentou também, mas é um jogador que consegue finalizar bem com as duas pernas, né? Ele tem uma batida de direita no primeiro tempo que ele quase faz o gol. Passa 10 minutos, 15 minutos, ele tem uma batida de esquerda que ele também quase faz o gol. Tudo de fora da área. Então é um jogador que tem valências, atributos, alguns momentos do jogo muito evoluídos para a idade que ele tem, Eu acho ele até né? muito lúcido para a idade que ele tem. Exatamente, cara. É Ele um cara levanta a que cabeça, joga de cabeça respira, erguida. né? Domina a bola. Ele não é afobado, apesar de ser muito rápido e tudo mais. A Sim, gente não vê afobação nele, que para a idade dele seria perfeitamente comum, compreensível, até. exatamente. Mas ele não tem essa afobação. Dá para ver que ele tem a cabeça no lugar. Ele toma as decisões, na maioria das vezes, corretas. Erra pouquíssimo em tomada de decisão, né? É um cara, assim, lógico que ele não é o Messi, né? Não é isso que a gente tá falando também, não é um cara que vai, pô, é um craque geracional que vai ganhar tudo. Não, não é isso que a gente tá falando. Mas assim, é impressionante o jogador da idade dele ter valências, ter atributos físicos e técnicos tão evoluídos Tão maduros, como ele né? tem. Agora, um ponto muito importante sobre isso tudo, e muita gente não entendeu porque o Varane tirou o João Cruz do jogo, né, contra o Juventude. E assim, beleza, não tiraria também, tá? Eu não Pensando em tiraria bola também. jogada, eu não tiraria o João Cruz ali. Acho que era o melhor jogador do Atlético em campo e não merecia sair. Mas é um cara que, e aí isso foi destacado pelo Varini, era um jogador que estava se afogando. O Varini fala que se manter o João Cruz em campo ia deixar ele morrer ali. Porque era um cara que estava cansado, exaurido dentro do gramado. E assim, quando você repara mesmo, no momento que ele está saindo, é um cara que realmente está muito cansado. E, pô, pode parecer estranho, né? Você que tinha 18 anos e era muito... tinha muita vitalidade, tinha vontade de fazer tudo. Ele também deve ser um garoto assim. Deve ser um cara que tem vontade, que tem muita inspiração, de ser um cara que está muito animado nessa nova carreira profissional. Mas ninguém é robô, né? Jogador de futebol não é robô.
mesmo que tenha 18 anos, o cara não é um E robô eu para acho que aguentar o tanto desgaste assim, né? dentro de campo, ele também vem devido à entrega dos outros jogadores. Com Se a certeza. gente tá com o time todo equilibrado no quesito físico, de estar todo mundo se entregando e dando, né, ali, o jogador cansa menos. Agora, quando você vê uma que destoa, que tipo ele tá Quando acima ele tem dos que outros, compensar que tem algumas que coisas, compensar né? algumas coisas, o cansaço provavelmente é maior. E assim, são 3 jogos em alto nível, né? Um jogo no Beira-Rio contra o Internacional, um jogo muito físico e muito intenso contra o Belgrano na Sul-Americana, e esse jogo contra o Juventude também muito físico, né? O Juventude com o meio-campo que tem o Jadson, que tem o Thiago Conte, que tem outros jogadores, o próprio Nenê, que é um cara de 43 anos, mas é um cara que tem também intensidade e precisa de uma atenção especial na marcação. O João, quando ele não tá com a bola, quando o Atlético defende, ele é volante, né? Então, assim, é um ponto muito interessante para a gente fechar essa resenha sobre o João Cruz aqui, que é muito interessante e talvez seja um dos poucos pontos positivos nesse momento da temporada do Atlético. O posicionamento, como que eu posso colocar isso aqui? A maneira com que ele consegue fazer diferentes funções no gramado em diferentes momentos do jogo é muito interessante. Com a bola, o Atlético tem o João Cruz como esse interior pela esquerda, né? O Zapelli faz a direita, ele faz a esquerda. Eles invertem a todo momento, isso é muito interessante. Ele aproxima dos dois lados, consegue participar de vários momentos da construção. Quando o Atlético não tem a bola, ele se torna um volante ao lado do primeiro volante. Em casos do Fernandinho, como foi contra o Internacional, contra o Juventude, o Gabriel. Então, assim, e isso até me preocupava, né? Quando ele entra contra o Cuiabá para jogar no Campeonato Brasileiro, eu falo, cara, quem que vai ser esse segundo volante? Porque se o Atlético tem, por exemplo, na fase ofensiva, 3 zagueiros com Eric, Fernandinho, Zapelli e João Cruz, o Eric vira lateral. E aí fica apenas o Fernandinho como volante. Então, ou Zapelli ou Cruz teriam que voltar. Me preocupava muito essa parte do jogo. Você vê que é uma parte do jogo que o João Cruz retorna e tudo, assim, lógico que não é o ideal, né? Ele não é um jogador que que trabalhou para ser exatamente esse segundo volante, para fazer um cara que vai fazer uma marcação no meio campo, mas ele é um jogador que tem conseguido fazer isso, mesmo contra adversário mais físico, mesmo contra atletas muito mais desenvolvidos fisicamente. Então, essa polifuncionalidade, né, que o Osório gostava tanto, dos polifuncionais, jogadores que fazem mais de uma posição, não só mostra como ele é um jogador muito bem dotado tecnicamente, como ele também é um cara provido para o futebol moderno. Quando o cara tem que ter funções diferentes no jogo, quando o cara tem que ter funções diferentes com e sem a bola. E assim, o João Cruz é um cara que tem essa qualidade, tem um potencial enorme, tá? Tem um potencial muito grande. O que você acha, cara? O João Cruz tem que ser titular do Atlético? Tem que ter calma com o cara? Como é que você avalia a situação da mais nova promessa que sobe para ser profissional no Furacão? Eu acho que ele tem que ser titular. Você também concorda Sim, comigo? eu Então, também. beleza. Tá concorda também que ele tem que ser titular. Respondemos por aqui as perguntas do clube de membros lá da Threads no WhatsApp. Então, acessa lá. Para se tornar um membro, é só chamar a gente em qualquer rede social. Dá para fazer por aqui pelo YouTube também. Então, curte aí e participa dessa resenha maravilhosa todos os dias. Fechado? Um abraço para você que acompanhou. Deixe o seu like, se inscreva no canal e valeu!